Olá, meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a sua vida. Não é um vídeo fácil de fazer, mas até aqui a boa mão do Senhor tem sido conosco. São mais de 800 pessoas que me acompanham no grupo de WhatsApp de Volta ao Jardim, no grupo do Devocional. São tantas outras aqui, você que está me ouvindo, você que está sendo alcançado, que nem me conhecia, mas o Senhor está te alcançando nesse tempo. Como eu tenho dito, eu não vou reter as águas. Eu sei que muitos gostariam de sentar à minha mesa e poder ouvir aquilo que o Senhor tem feito, aquilo que nós temos recebido, porque foi no deserto que Israel foi sustentado, foi na caverna que Elias foi sustentado. E eu sei que há um sustento dos céus para a nossa vida e eu não posso reter esse pão, eu preciso compartilhar com você. E eu quero começar dizendo que Deus não nos pegou de surpresa. Oséias 3:7 diz que Deus não faz coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, aos seus profetas. Se há algo, sabe, que é um privilégio daquele que serve a Deus, não que frequenta uma igreja, mas aquele que tem vida com Deus, daquele que se debruça na palavra, daquele que para ouvir a voz de Deus no seu secreto, né, no seu quarto fechado. Nós temos acesso a informações privilegiadas. Nós temos acesso ao coração de Deus e Deus revela a nós. Se você me perguntar se isso diminui a dor, eu vou te dizer que não. Saber ou receber de Deus sinais do que Ele está para fazer não diminui a dor, mas aumenta e muito a nossa fé. Deus está gerando em nós um testemunho e quem me acompanha de perto, meu marido, minha família, meus amigos, sabem o quanto eu sou reservada, quanto eu sou reservada com a minha vida e o quanto foi difícil para mim. Eu quero que você entenda isso. Quando em 2020 Deus me pediu para estar aqui, como Deus tem me pedido para estar no YouTube, eu não consegui ir. Mas não é fácil, por mais que pareça natural você falar, não é natural, não é da minha natureza, sabe? É o Senhor que está gerando nesse tempo. E quando Deus pediu para compartilhar especificamente o testemunho da Luísa, vocês não imaginam o confronto que foi com Deus. Eu falo, Deus, claro que eu vou compartilhar, mas depois que a Luísa nascer, né? Quando a Luísa estiver aqui, eu vou contar tudo que o Senhor fez. E aí Deus disse assim, ela não precisa nascer. Ela não precisa nascer para que você compartilhe aquilo que eu já fiz. E aí, quando Deus disse aquilo, dentro da minha alma, sabe? Não é algo que você pronuncia com os lábios e com o tempo, com a experiência. A gente percebe que existem coisas que a gente Deus aqui dentro no secreto. E eu disse para Deus, Deus, lá dentro, Senhor, será que ela não vai nascer? Por que essa urgência de compartilhar um testemunho? E Deus sabia que era naquele momento, porque eu não conseguiria contar esse testemunho depois. Entende isso? E os dias foram passando, sabe? Os meses, porque quando eu anunciei a gestação, eu já estava com mais de 3 meses. Se eu pudesse, eu teria escondido essa gestação até o final, porque a gente quer guardar, a gente quer, sabe? Quem já passou por isso sabe. E eu entendi de pronto a urgência de Deus, pela quantidade de testemunhos que invadiram o direct do meu Instagram, pela quantidade de testemunhos que invadiram o meu celular e que cadernos em que eu fui colocando o nome de mulheres, sabe, que precisavam se levantar e pessoas me dizendo, eu estou me levantando, meu coração está sendo aquecido pelas palavras que eu estou lendo. E eu entendi porque Deus tinha tanta urgência em compartilhar o testemunho, sabe? Tanta urgência em fazer com que mulheres e famílias se levantassem nesse tempo. E vocês não têm noção de quantos testemunhos de gestação eu tenho recebido, de mulheres que ainda não compartilharam, não vieram a público para falar, mas que já estão gerando, porque eu creio que todas as vezes, é o que eu sempre digo, todas as vezes que milagres são contados, gera-se uma atmosfera para que novos milagres aconteçam.
quando a mulher de Sunem, a sunamita, ela retorna, sabe, para sua terra, e a terra ela já tinha perdido as terras, mas ela foi porque Deus autorizou, Deus ordenou que ela fosse. E quando ela retorna, ela vai falar com o rei: eu preciso da minha terra de volta. E quando ela está ali naquela fila para falar com o rei, o moço de Eliseu está com o rei contando o que Deus tinha feito na vida daquela mulher. Deus tinha ressuscitado o filho daquela mulher. E quando aquele milagre está sendo contado, o moço de Eliseu vai dizer assim: olha ela lá, olha ela é a sunamita. E quando o rei a chama, ele restitui as terras dela. Guarde isso. A restituição não acontece apenas do que ela tinha, não, mas do que a terra produziu enquanto ela estava fora. Isso é restituição dos céus. Deus não para no tempo que foi cortado, o tempo que foi interrompido na terra. Guarde no seu coração: o tempo que foi interrompido na terra está sendo contado nos céus. E quando a restituição vem, é o tempo do que está sendo acumulado, do que está sendo gerado, do que está produzindo no mundo espiritual para a nossa vida. Isso é muito forte. Então eu comecei a escrever os testemunhos, e se você não leu, tá aqui no feed, eu te convido a ler. E eu fui escrevendo à medida que o Senhor foi me autorizando e à medida que o Senhor foi me entregando cada palavra, sabe? Cada palavra tem ali um peso do Espírito Santo, daquilo que Deus estava falando. E algo que me marcou nesse tempo foi quando eu fui escrever a parte final. Na verdade, eu não sabia quantas partes seriam. Meu marido até perguntou: Ju, quantas partes são? Eu falei assim: não sei, eu estou escrevendo. E quando chegou na parte final, que eu entendi que era a parte final, e eu escrevi ali parte final entre parênteses, na mesma hora o Espírito Santo dentro de mim, sabe, a minha alma, eu senti um impacto e o Espírito dizia: não acabou. E eu, de novo, minha alma se inquietou e eu disse: Deus, ai Deus, o que vai acontecer? Será que esse testemunho vai continuar? Será que eu vou enfrentar alguma coisa, um parto prematuro? Será que Luísa vai nascer com algum problema? Deus, que testemunho é esse que vai continuar? Sabe, no fundo da minha alma, meu coração se inquietando. Mas nós seguimos, alegres, celebrando ao Senhor, sabe, recebendo presentes, comprando algumas coisas, porque a gente anda pela fé. E eu lembro que no dia 26 de maio, tem datas anotadas, porque quando algo marca o meu coração, sabe, eu escrevo e eu aconselho você a fazer a mesma coisa, porque é lindo quando a gente olha e a gente vê os marcos que a gente ergueu e o que Deus foi falando com a gente na caminhada. No dia 26 de maio eu acordei e Deus mudou a cor do quarto. Vocês acreditam nisso? Até então eu tinha salvo inspirações de paredes pintadas com flores, porque as flores estão muito presentes na minha vida. Essa estação é primavera. Ainda que hajam noites escuras, ainda que haja fortes tempestades, sabe? Aquela tempestade de verão, mas ela passa. A nossa estação são as flores. É esse tempo que Deus tem anunciado para nós. E eu tinha isso no meu coração: vou pintar as flores em tons pastéis, clarinho, mais colorido. E nessa manhã do dia 26 eu acordei e Deus mudou a cor. Eu peguei o telefone, mandei uma mensagem para minha cunhada, para a Andriele, que estava me ajudando com tudo, porque até então era muito do rosé, né, do rosa, das flores. E eu disse para ela assim: Andriele, Deus nos disse que teríamos mais filhos. E isso vai acontecer breve, sabe? E eu não quero um quarto que seja temático. E então eu queria um quarto que pudesse ser compartilhado, que pudesse ali receber outros bebês. E eu lembro que eu liguei para a Tuane, né, do quarto, que ia fazer os móveis. Eu disse para ela assim: olha, vamos fazer o quarto, mas vai ser um quarto neutro. E Deus me deu esse tonzinho, sabe? Essa cor aqui, clarinha, linda, né, gente? E eu falei assim: vamos fazer tudo dessa cor. E eu lembro que eu liguei para minha tia, ela já estava fazendo as bolsas, eu já tinha tirado rosa, eu coloquei um tom de caramelo. E eu disse para ela: tia, não coloca o nome da Luísa, porque eu vou usar essas bolsas de novo.
Vocês acreditam nisso? Outra coisa que me marcou muito foi quando eu tava pintando as toalhinhas que eu postava aqui, todo mundo mandava mensagem. Quando eu escrevi o nome dela, meu coração acelerava. Eu disse, Deus, o que é isso? E foi então que numa quinta-feira, no dia 5/6, a minha alma começou a se inquietar. De quinta para sexta, eu comecei a olhar para minha barriga, colocava a mão para orar e eu sentia um vazio que eu não sei te explicar. Eu não compartilhei isso com ninguém, eu continuei orando ao Senhor e eu tinha um ultrassom na segunda, dia 9. E eu lembro que eu não sou ansiosa, gente, a ansiedade não está sobre a minha vida, mas eu comecei a ansiar por aquele ultrassom. E eu comecei a contar os dias para fazer o ultrassom. E quando estava no sábado, eu falei, depois de amanhã é ultrassom. Quando estava no domingo, amanhã é ultrassom. E eu comecei a ansiar por ver a Luísa, sabe? E no domingo eu ministrei na nossa igreja local. Eu tinha lido o texto de Gideão. Tinha tanto tempo que eu não pregava sobre Gideão. Eu amo a história de Gideão. E eu falei assim, vou falar sobre Gideão hoje. Mas a tarde foi chegando e eu percebia que Deus queria me dar mais. Deus queria me entregar algo. E eu sentei no meu sofá e eu disse, Deus, pode falar, eu vou mudar a palavra. Faltava 40 minutos para eu ir para a igreja. 40 minutos para as 7 horas. Vocês não têm noção disso. E Deus começou a falar comigo sobre a marcha dos hebreus. Inclusive, é o texto que eu compartilhei, né? Tá aqui no meu feed também, você pode ler, é tremendo. Deus começou a falar sobre a marcha dos hebreus. Eu não tenho tempo aqui para compartilhar com você tudo que Deus me entregou naqueles 40 minutos e do muito mais que Deus me entregou no altar da igreja naquele dia e muito mais o Senhor começou a produzir naquela semana tão... E foi uma mensagem tão impactante que eu estava recebendo do altar, vocês não têm noção do que eu declarei naquela noite, sabe? Eu precisaria de tempo para falar, mas o Senhor vai permitir eu numa live, o Senhor vai me permitir derramar essa palavra sobre a sua vida. E eu lembro que quando eu desci do altar, eu fui até a Bruna, que é minha amiga de oração também, eu disse, Bruna, eu tenho um ultrassom para fazer amanhã. E a minha alma tá angustiada, tá inquieta. E ela falou assim, vamos orar. Ela colocou a mão na minha barriga e orou. Isso no domingo à noite. Na segunda de manhã eu tinha um ultrassom às 11. E eu acordei bem cedo, tomei banho e estava contando as horas pro ultrassom. Quando a médica teve um imprevisto, ela não pôde fazer, remarcou para as 3. E aí eu falei assim, Jesus, eu tenho que esperar mais. E quando foi por volta de 11 horas, e o ultrassom foi remarcado e a próxima vaga seria na quinta-feira, dia 12. E ali um peso sobre o meu coração, eu me sentei no sofá e era por volta de 3h30, 4 horas da tarde, uma inquietação e o Espírito me dizia, você tem que fazer esse ultrassom hoje. E eu tentei procurar uma outra clínica aqui na minha cidade. Eu não encontrava o telefone, eu liguei para minha cunhada, ela não tinha, até que a moça que trabalha aqui com a gente, que me ajuda, ela falou assim, Ju, vou conseguir para você, ela conseguiu o telefone, eu entrei em contato e eles disseram assim, a gente tem uma vaga para amanhã, que seria na terça. E na mesma hora meu coração disparado e eu disse, e hoje? Você conseguiria fazer esse ultrassom hoje? E a atendente disse pra mim assim, você consegue vir agora? Eu falei assim, tô indo. E nós experimentamos tanto cuidado de Deus que o meu marido não perde um ultrassom. Porque todo ultrassom que a gente fez era ela toda serelepe, né? E a gente gosta de ver, de ter essa sensação, né? De você estar vendo. E esse dia ele não foi. Ele disse assim, você se importa de ir? Eu falei assim, não. E eu fui, sabe? Eu fui com meu coração batendo mais forte. Eu cheguei naquele lugar, ouvi da menina que estava na recepção assim, olha, te acompanho no Instagram, eu ouço a sua palavra e como é bom ver Deus agindo, sabe? E ali meu coração acelerado. E eu entrei naquela sala de ultrassom e
quando eu fui pro banheiro me trocar, meu coração ainda acelerado, sabe? Coração muito acelerado. E quando eu coloquei a mão na maçaneta da porta, eu parei, eu coloquei a mão na minha barriga e eu disse assim: ainda que esteja morto, viverá. Eu sabia o que eu ia encontrar ali. E quando eu deitei, sabe, que a médica, eu não a conhecia, foi a primeira vez que eu estava ali. Quando ela colocou, que eu olhei e eu vi, não vi a cena que eu estava acostumada a ver, dela se mexendo. Eu vi um corpinho parado e ela me disse assim: há quanto tempo você fez o último ultrassom? Eu disse: eu fiz um morfológico, estava tudo certinho. E ela disse para mim assim: e você está sozinha? Quando ela disse assim, eu já sabia, na verdade eu já sabia antes de chegar ali naquela sala. E eu disse para ela assim: por quê? Tem algum problema? Eu já sabia. Mas ela disse assim: eu não gostaria de te dar essa notícia, mas o bebê tá sem vida. E eu disse para ela assim: o coraçãozinho parou de bater? E ela disse para mim: não é só isso, já tem um edema, indica que isso aconteceu há alguns dias. E eu disse para ela assim: você vai me dar um laudo? E ela disse: por que eu perguntei do laudo? Porque eu precisava de algo concreto para entregar para Deus. Eu preguei sobre Ezequias tantas vezes nesses últimos dias, sabe? Sobre as cartas de ameaça. E eu disse: eu vou levar esse laudo para Deus. Eu não consegui ligar para o meu médico daqui de Talcaro, não consegui ligar para o meu médico do Rio. Eu não disse a ninguém. Eu só liguei para 2 intercessoras e eu saí daquele consultório, vim para minha casa, falei para o meu marido. Foi uma noite de muita dor, de muito choro, de muita oração. Nós passamos uma noite orando, sabe, erguendo, tacamos óleo naquele ultrassom, naquele resultado, sabe? Porque se há uma coisa que move a nossa vida é a fé. E se você me perguntar assim, Deus pode fazer? Pode. Eu prego um Deus que ressuscitou Lázaro, sabe? 4 dias depois, eu prego acerca de um Deus que faz milagres. E Ele faz como Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. E a certeza que eu tinha que eu repetiria aquele exame. E no outro dia eu não tinha desmarcado o exame da quinta, mas também esperar até a quinta seria muito doloroso para nós. E eu liguei para a médica, para a doutora Thaís, e falei assim: olha, eu tenho um diagnóstico e ele não é positivo, ele não é favorável, mas eu quero muito repetir esse exame, eu quero que você faça. E ela disse: vem para cá. Isso foi na terça-feira. E nós fomos orando, né, até no banheiro. Quando eu trocava, eu orava: Senhor, Tu podes. E eu lembro que na sala dela tava tocando aquela canção assim: traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldados, o Senhor pode fazer. E ela colocou ali o aparelho, vira pra cá, vira pra lá, vira pra lá. A gente não conseguia dizer palavra. O Júnior levanta, o Júnior senta, o Júnior levanta, o Júnior senta. E a gente não tinha palavra, nem ela, mas a gente estava vendo. E ela disse assim: Deus aprove o Senhor. E nós entendemos dessa forma. Ainda ali na sala dela, ligou para o meu médico aqui, tal cara, Dr. Bruno, foi uma bênção na nossa vida. E nós fomos direto para o consultório dele. Ele achou até que eu ia querer repetir o exame. Eu falei assim: não, doutor, nós sabemos desde ontem, só que a gente quis levar primeiro para quem poderia fazer alguma coisa, para quem poderia, sabe? E o Senhor pode, Ele é poderoso, mas não é sempre que Ele diz sim. E nós temos consciência disso. Mas o sim dele é bênção e o não dele também é. Todas as coisas continuam cooperando juntamente para o bem daqueles que temem a Deus. Eu não vivo nada diferente do que eu prego. Eu não leio a palavra para pregar, não. Eu leio a palavra para viver. É ela que flui dentro de mim, é por ela. É pela palavra que tudo foi feito e é nela que nós estamos sendo sustentados, sabe? Sustente a palavra com a sua fé.
E eu internei naquele mesmo dia. Eu tive o melhor médico, eu tive os melhores enfermeiros, as melhores enfermeiras. Deus cuidou de nós, sabe? Deus cuidou de nós, minha mãe esteve comigo, e tantos intercessores, porque eu precisei passar pelo parto naquela madrugada. E eu olhava o meu WhatsApp, a minha mãe também do meu lado, porque quando não mandavam para mim, mandavam para ela. A madrugada inteira, intercessores, apóstolos, sabe, dizendo: nós estamos aqui na torre de vigia, nós estamos aqui na oração, nós estamos como Arão sustentando os teus braços. Como nossos braços foram sustentados pela oração, como nós estamos sendo sustentados, como as orações têm chegado, vocês não têm noção. Então eu passei pelo parto induzido, porque o bebê já era grandinho, eu não poderia fazer a curetagem, porque ela já tinha ossinhos, então poderia acontecer algo com o meu útero. Então foi um parto induzido e a placenta não saiu por completo, eu tive que ir para o centro cirúrgico, não foi feita a curetagem, foi um procedimento que não era tão invasivo, né? Algo que não prejudicaria tanto o meu útero. Deus cuidou de tudo para nós, por nós ali naquele momento. E no dia que eu saí da casa de saúde, foi um dia muito doloroso, sabe? Foi ali que, sabe, a nossa ficha ela cai, porque tem esse momento de quando você tem um bebê conforto e o seu bebê não vai para casa nele. Quando você tem uma saída de maternidade, você não vai usar, sabe? E ao invés de você estar trazendo para casa, o seu bebê está indo para um laboratório para ser feito exames. E aí você pode me perguntar assim, mesmo diante da sua fé, você não questionou Deus em nenhum momento? Sabe, Deus não nos pegou de surpresa. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável para nós. Mas sim, eu questionei Deus em um ponto desse testemunho. Senhor, por que eu parto? Por que eu parto, Senhor? Por que o Senhor não me poupou dessa parte? Sabe, por que eu não fui direto para um centro cirúrgico? Por que eu tive que sentir a dor física de um parto? Senhor, eu nunca vou conseguir esquecer isso. O neném nascendo, sabe? Por que o Senhor não me privou disso? E isso me fez... Isso para mim foi muito doloroso, sabe? E naquela madrugada que eu estava em casa, o Senhor trouxe a resposta. Ao amanhecer, eu acordei com a voz do Eterno, e como eu amo essa voz. E ele disse para mim: Luísa é da tribo de Levi. Lembra da palavra de domingo? Eu vivi essa palavra. A palavra nos prova, irmãos. Eu vivi essa palavra e Deus disse: Luísa é da tribo de Levi. Os levitas, eles não foram contados por Moisés, porque Deus os tomou para si, e eu preciso de tempo para te explicar isso. Mas a única coisa que eu quero que você entenda agora é a palavra que diz em Números, que vai dizer: todo aquele que abre a madre é meu. E o levita estava ali, e Deus disse para mim assim: estou abrindo a madre. Estou abrindo a madre. E eu não disse que ela está sendo fechada, ela está sendo aberta. E é essa palavra que prevalece sobre a nossa vida. Eu resumi tanto aqui esses dias, porque são tantos testemunhos, são tantas palavras proféticas, é tanto que Deus tem derramado no nosso coração. Mas eu quero terminar dizendo a você, enquanto eu estava passando por isso tudo, quando eu peguei o resultado do exame, eu corri para ele. Tem provérbios que diz assim: torre forte é o nome do Senhor. O justo corre para ela e ele está seguro. E eu disse: Deus, eu estou correndo. Eu corri o mais rápido que eu pude para ele. Corra para ele nesse dia. Um dos salmos que eu mais amo, que eu sei de cor, é o Salmo 27, diz: uma coisa pedi ao Senhor e eu a buscarei, que eu possa habitar todos os dias na casa do Senhor, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo, porque no dia da adversidade o Senhor me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. E é sobre essa rocha que nós estamos. Eu preciso terminar dizendo algo para você. Corra para ele.
corra o mais rápido que você puder. Sabe, que os seus pés alcancem essa rocha. Deus não disse em nenhum momento que o dia de adversidade não viria, mas Ele disse que quando esse dia chegasse, nós teríamos para onde ir. Ele tem nos escondido debaixo das suas asas. Nós temos estado seguros nele, sabe? A palavra está nos sustentando. E meu tio, que é pastor da nossa igreja, estava no domingo da pregação e ele chegou dentro da minha casa naquela noite escura que eu ainda ia passar pelo procedimento. E ele disse: a marcha continua. E é essa palavra que tem me sustentado, sabe? Quando eu estava no púlpito da igreja pregando e eu falava sobre os levitas, que Deus ministrou muito sobre os levitas, que são aqueles que carregam o sagrado, e eu disse assim: muitos cristãos estavam do lado de fora quando Pedro estava preso. Muitos cristãos não passaram pelo que Pedro passou, mas nenhum dos que estavam do lado de fora tiveram o privilégio de ver o anjo abrindo a porta de ferro. Sabe, Sadraque, Mesaque e Abednego não eram os únicos hebreus na Babilônia. Mas quando a fornalha foi aquecida e superaquecida, nenhum dos hebreus que estavam do lado de fora tiveram o privilégio de andar com o quarto homem. Tem momentos na vida da gente que são como a fornalha, que são como a caverna para Elias, que foi sustentado por Deus ali, que são como a prisão para Paulo e Silas, para Pedro. Mas são nesses momentos que nós temos o privilégio de ver a água brotando da rocha, que nós temos o privilégio de ver o maná descendo dos céus. Quem está comigo no grupo do devocional De Volta ao Jardim sabe da jornada de Jacó. E ontem, enquanto eu escrevia, Deus começou a ministrar: Jacó não seria Israel sem a jornada, sem atravessar o val de Jaboque, sem lutar com o anjo, sem viver tudo que ele viveu em 20 anos de trajetória. Jacó não seria Israel. Você só é quem você é, ou quem Deus está gerando. Eu sou só quem eu sou. Eu tenho tantos testemunhos que você não imagina. Foram 3 acidentes de carro, não era para estar aqui falando com você. Foi uma crise tão forte financeira que Deus ainda não me autorizou a testemunhar. E foram crises tão terríveis, mas eu estou aqui. Eu quero terminar dizendo que o testemunho não acabou, porque o Deus que continua escrevendo a minha história, a nossa história, a história da minha casa, da minha família, Ele é fiel. Aleluia! E sabe, eu sei que você que me ama, que me acompanha aqui, como há pessoas queridas, né? Às vezes pela preocupação diz assim: ah, por que você postou na internet? Por que você falou? Por que você ficou mostrando? Eu não faço nada sem autorização de Deus. Eu não faço nada sem autorização dos céus. Eu sei que a maldade, ela existe. Eu sei que muitos podem às vezes se alegrar com a dor. Eu sei que o mal existe. A Bíblia diz: não desprezeis os ardis do inferno. Mas eu te digo com toda a certeza da minha alma, e eu não posso impedir que o inimigo se levante. Eu não posso impedir o contra-ataque, a retaliação, porque eu sei que esse testemunho tem chegado em muitos lares. Não é só no Rio de Janeiro, sabe? O testemunho está chegando em outras cidades, em outros estados. Países estão sendo alcançados. E é um outro testemunho que eu tenho que contar, mas não nesse. E o que eu posso dizer é que eu não posso impedir que o inimigo se levante, que pensamentos maus, que palavras contrárias sejam lançados contra a minha vida, contra a minha casa, influenciados pelo inferno. Mas eu posso te dizer e te afirmar que, vindo o inimigo, ele terá que bater de frente com a minha fé. E quando Davi, um menino naquele vale, com a pedrinha na mão, ele vai olhar para o gigante e vai dizer: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Como eu disse no devocional, como eu disse
Aqui tem uma mensagem, a marcha continua. Eu quero que você leia essa mensagem, quero que você leia os testemunhos anteriores. Eu peço que você compartilhe com alguém que precisa se levantar nesse tempo. E eu preciso te dizer, a nuvem não fica abaixada para sempre, não, ela se levanta. A marcha continua. Nós não andamos errantes pelo deserto, não. Aquele que te falou, passemos para o outro lado, aquele que te desafiou a entrar no barco e diz assim, passemos para o outro lado, ele não te deixa à deriva, não. Ele vai com você, ele está conosco. Deus não me deu um espírito de temor e de covardia, como diz a sua palavra. Não. Deus me deu um espírito de ousadia e de coragem. E eu quero encorajar você a se levantar e a seguir essa marcha. Preciso das tuas orações e conte também com as minhas orações. Estamos juntos. Deus abençoe a sua vida.